Você voltou? Então fique aí, o canal é bom. Este aqui é o canal Rabi Lopes, canal de variedades com cosmovisão cristã. Você pode ajudar o canal a crescer se inscrevendo e compartilhando os conteúdos e dando um like. A gente agradece. Gente, vamos logo pro temão, tá? Porque é temão mesmo. Desde o dia 2, está lá no site do STF, que o ministro Alexandre de Moraes bloqueou todas as contas do PCO, todas as contas de redes sociais do PCO, Partido da Causa Operária. Você sabe qual é a minha simpatia pelo PCO, né? É zero. Não só isso, mas quem convive comigo sabe que há muito tempo eu falo que existe uma coisa perigosa chamada PCO. PCO, Partido da Causa Operária, é um partido de extrema esquerda e agora a mídia vai começar a usar o nome extrema esquerda, até que enfim. Tem mais gente que é de extrema esquerda, tem mais de extrema esquerda, mas PCO é de extrema esquerda. É originário do PT, do PT. E aí fundaram esse PCO desde 95. O PCO no poder não esconde suas intenções, estatização de empresas, a prisão de quem não se adequar. PCO, é revolução, é luta armada. Revolução, PCO, luta armada, extrema esquerda, é de Rússia de 1917 para frente, entendeu? É comunismo radical. Ok. Comunismo, para ser comunista, tem que ser radical, né? Mas o PCO andou falando que é contra o STF, que o STF não deveria existir, que deveria ser extinto. Veja bem, o Rui Costa, que é o líder do PCO, ele não falou assim, eu vou destruir o STF, nós vamos acabar com o STF. Ele só falou que o STF deveria ser extinto. Alexandre o Grande... Porque eu me confundo. Não é Alexandre o Grande. É Alexandre de Moraes, tá? Alexandre de Moraes falou, olha, ninguém vai falar mal do STF. Então, mande bloquear agora, imediatamente, o Twitter, o TikTok, o LinkedIn, o Baidu, o WhatsApp, o que for, tá tudo bloqueado. As redes no WhatsApp eu não sei. Bloqueado, Face, Instagram, bloqueou. Eu acho importante trazer esse assunto à baila, porque o que está acontecendo com o PCO é uma pedra que tem sido, embora eu não goste do PCO, é uma pedra que tem sido cantada, que diz, abre aspas, amanhã pode ser você, tá? Hoje é o PCO, hoje é não sei quem, amanhã é uma igreja, depois da manhã é o WhatsApp, ontem foi o Telegram. Agora, razão por trás de Moraes pegar pesado, censurar o PCO. Bom, duas hipóteses, né? Primeiro é que ele está em si mesmado mesmo e não admite críticas ao STF. O Alexandre pode estar assustado que venha surgir uma avalanche de críticas à sua pessoa e ao STF. Então ele quer punir lá no começo para que sirva de exemplo. Talvez a outra hipótese, não minha, estão dizendo por aí, é que ao punir o PCO, Alexandre estaria igualando pessoas da direita e pessoas da extrema esquerda no mesmo nível, e a mensagem seria, tá vendo? Eles são perigosos e eu puno esse tipo de gente. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar você com a entrevista, parte da entrevista que o PCO, o Rui Costa, deu no Monark, aquele Monark, no canal do Monark Fora do Flow, fora do fluxo, fora do contexto. E aí, você vai tirar suas conclusões a
partir do que o Rui Pimenta diz lá. Então, fique aí agora com Monark e Rui Costa Pimenta. E aí, Rui, como que é ser um novo alvo do STF aí? Achou que tava... Que era só... Você não achou, né? Mas a galera achava que era só os bolsonaristas que iam ser alvo, mas aparentemente não é isso que tá acontecendo, né? Eu até comentei ontem numa live que eu participei, que ontem a gente falava, cuidado que amanhã pode ser você, que pode ser a gente. Sim. Hoje a gente fala, cuidado que amanhã pode ser você, porque a gente já foi. Pode crer. Não, é absurdo isso daí. É bem simbólico, eu acho, essa censura em cima do PCO, porque aquilo que a gente estava percebendo, muita galera estava dormindo achando que era, não, eles estão acabando com o Bolsonaro, ele é genocida, não sei o que lá, então, para acabar com esse cara, tudo é válido, inclusive passar por cima das liberdades individuais das pessoas, só que agora não é mais o Bolsonaro que está na mira, né? E sim o PCO. Você esperava que isso fosse acontecer? Não esperava exatamente, mas eu e os companheiros do PCO pensamos que poderia acontecer. Poderia, mas a gente achava que era uma hipótese mais remota. Assim, não é possível que os caras vão fazer, tipo... Não tá nesse nível, vai. E tava. Mas acontece o seguinte também, até agora eu acho que foi uma jogada errada. Porque a jogada é clara, todo mundo sabe. É uma campanha contra o Bolsonaro. É por causa das eleições, não tem nada a ver com a verdade, nada. É eleição, ponto final. É um golpe eleitoral isso daí, contra o Bolsonaro. Porque tem golpe contra o Bolsonaro também, não é só contra o PT. Pode crer. Tem golpe contra todo mundo que se desafiar um determinado poder. Então, o que acontece? O pessoal estava todo tranquilo, é o Bolsonaro. E estava conseguindo o apoio da esquerda. Porque esse pessoal, que não é nem Bolsonaro e nem a esquerda, não tem apoio de ninguém. Então eles procuraram cativar o apoio da esquerda. Só que quando ataca o PCO, divide a esquerda. Com certeza, porque não tem mais esquerda do que o partido da Casa Operária. Né? Não, no Brasil não tem ninguém mais que tem uma posição mais genuinamente revolucionária, abertamente revolucionária. Nós somos o partido que sempre falou em revolução, em socialismo, sempre falamos que tem que armar o povo. O pessoal pensa que isso daí é uma coisa que a gente está fazendo eco ao bolsonarismo. Nós sempre falamos isso daí, sempre. Pode crer. Então, é uma perseguição, uma parte considerável da esquerda olha isso daí e fala, tudo bem, né? O PCO pode ter até sido exagerado em alguma colocação, mas que isso daí é um problema, é um perigo, não há dúvida nenhuma. Quebrou um pouco o encanto do negócio. Quando que vocês descobriram que isso estava acontecendo? Como que foi, assim, para vocês lá internamente? Não, nós vimos pela revista Veja. Nós não fomos notificados de nada. É oficial esse negócio? Ou é, tipo, rumores ou algo que está no processo de ser oficial? Existe um despacho do Alexandre de Moraes, que nós fomos atrás para conhecer esse despacho. Mas nós não fomos notificados de nada até agora. Entendi. Por que será que não está vindo essa notificação? Eu acredito que haja algum impasse lá em cima. Entendi. Saiu um editorial do Globo, muito interessante, acho que no sábado passado, onde eles falavam o seguinte, que a politização do STF é um problema. E que aí acusava os dois ministros bolsonaristas de ter feito não sei o quê, e o Alexandre de Moraes, no caso do PCO. Então eles falaram, esse negócio do PCO é um exagero. Os bolsonaristas, sim, ameaçaram, aquela conversa toda, né? Que eu acho que também não tem grande fundamento. E aí falaram, no caso do PCO é um exagero. Falo mal do PCO, PCO é assim, assado, mas não dá. Eles perceberam que foi um deslize, derrapou na pista. Sentiram que era operação. Um deles, né? Sendo atingido aí nessa ditadura, porque é uma ditadura, né? Quando o STF se encarrega de conhecer toda a verdade, de decidir aquilo que pode ser expresso ou não, é um tipo de ditadura. Pode ser não ser uma ditadura armada,
Mas é uma ditadura do É uma, pensamento. é uma ditadura. Não, é uma ditadura bem concreta. Nós conversamos aí, nós vamos tornar público tudo que a gente sabe. Nós conversamos aí com pessoas que foram investigadas nesse inquérito. Tudo gente bolsonarista. Nós fomos atrás para saber. Conversamos com os advogados dele, estamos conversando. E o que o pessoal conta, né, que é comprovado, não é a história que eles estão contando, é um show de horrores. O cara está em casa, a Polícia Federal entra na casa dele arrombando as portas, confiscando tudo, ameaçando, Caralho. não fala nada. É assim mesmo. Que loucura, né? Eu vi que vários caras foram alvos disso, né? Na parte bolsonarista da coisa, né? Teve 2 caras que foram protestar na frente da casa do Alexandre de Moraes. Foram presos Foram presos por protesto, né? por protesto. E, tipo, eu achei que, tipo, o protesto era uma liberdade nossa. A gente Não, tem direito de protestar. Pensei É um, que era dire- isso. é um direito constitucional. Parecia que era, né? Mas não pro STF. O STF se põe um pouco acima da Constituição. Totalmente. Não tem lei isso daí. O que o Alexandre de Moraes está fazendo não tem nenhuma base legal. Nenhuma. Ela se apoia no apoio da imprensa, na esquerda que apoia isso daí de uma maneira que, na minha opinião, é muito impensada, muito perigosa. É um pensamento a curto prazo. Né? E uma maioria de pessoas que sabe que isso é uma barbaridade, mas fica quieto. Que é com o oponente político. Não, tem medo. Medo de ser o próximo alvo? Tem medo. Um monte de gente tem medo. O pessoal tem medo mesmo. Bom, mas um sintoma da ditadura. Qualquer um pode... Por nada. Eu vi o protesto da mulher e advogada do Daniel Silveira, que o Alexandre de Moraes mandou bloquear as contas dela. Que nem era alvo de investigação, Ela coisa nenhuma. nem é alvo de investigação. Ela é advogada no processo. O que é mais Que é mais grave preocupante ainda. É um ataque à defesa do cidadão. Pode crer. No nosso caso, ele sumariamente mandou fechar todas as nossas redes sociais. Onde que está escrito que isso é possível no Brasil? Não tem lei nenhuma que ampara isso daí. De jeito nenhum. Por quê, mano? Por que esse Alexandre de Moraes tá maluco? O que ele tá fazendo, velho? O que ele acha que ele tá fazendo? Ele tá sozinho nessa? O que tá acontecendo? Não, ele não está sozinho. Isso daí é uma operação política de grande alcance. Não é loucura dele, embora ele atue meio de uma maneira muito desenfreada, meio alocada, mas não é loucura dele, não. É um esquema político, não há dúvida nenhuma. Na realidade, a gente falou, né? É a terceira temporada de uma série muito feia que começou no Brasil com o processo do Mensalão. No processo do Mensalão, apareceu um juiz novo, Joaquim Barbosa, foi escolhido como presidente do STF e levou adiante o processo do Mensalão contra o pessoal do PT e outras pessoas, passando por cima da lei assim de uma maneira descarada. Tá. De que forma? Que eu sou leigo, eu não entendo exatamente muito bem o que aconteceu Eles ali. nunca provaram nada Sobre o mensalão? sobre o Mensalão, nunca provaram nada. Não provaram que fulano ordenou, que o outro fez, não provaram nada. Tanto não que tinha delações? Negócio, Não, nessa época não tinha essa delação premiada. era um mecanismo que não tinha sido inventado ainda. Eles não tinham inventado, foi inventado na Lava Jato. Mas o pessoal passou por cima de todos os direitos dos acusados. Por exemplo, uma coisa que está acontecendo agora de novo. Se nós formos julgados, né, nós vamos estar numa situação que é a seguinte: o STF é tribunal de primeira e última instância. Para quem que nós vamos recorrer? Não tem pra quem, eles são Não tem. o Supremo, né? Quer dizer, o direito, né, a defesa, que é você apelar para instâncias diferentes e tal, não existe. Você está sendo condenado diretamente pelo Tribunal Superior. Foi o que aconteceu com eles. Sim. Os advogados argumentaram, inclusive, mas como? Teria que ser, esse julgamento teria que ser na primeira instância. Não poderia ser no STF. O STF é a última instância, como aconteceu com o Lula. O Lula, pelo menos, foi julgado pelo Tribunal Local Estadual de Curitiba, depois foi para a segunda instância, e depois foi para o STJ e nunca chegou no STF. Né? Esse é o normal, esse é o devido processo legal, direito de defesa. Se você é julgado sumariamente por um único tribunal, o seu direito de defesa é muito limitado. E o tribunal, no caso do STF, é aquele que acusa também, né? É o que acusa.
Ele No caso do mensalão, não. Mas nesse Sim, caso sim. aqui, sim. No caso de você, não foi uma acusação do Ministério Público. Porque não teria o que acusar, na verdade, né? Então é perigoso, porque o STF ele é o órgão, ele é a vítima, ele é o promotor e ele é o juiz. O juiz. Ele é todas as etapas do processo judiciário num só, concentrado no poder de uma pessoa só. Nós vamos impugnar isso aí. Como que vocês impugnariam? É um processo jurídico? Como funciona? Nós temos que entrar com, eu não sei qual é o instrumento jurídico adequado, os advogados ali vão ver qual que é. Mas nós temos que dizer que nós não podemos ser julgados pela pessoa que alega que nós ofendemos a respeitabilidade dele. É isso que ele alega ou ele alega uma outra coisa que ele gosta de alegar também, que é uma ameaça às instituições democráticas? Ele alega isso aí também. Apesar de que, para ser bem sincero, né, nós não ameaçamos ninguém. Então, por exemplo, a gente poderia... Não que eu ache que se você ameaçar verbalmente, você deva ser preso. Não acho isso. Tem um negócio de ameaça iminente e só você, falar que gostaria de matar seu chefe porque está puto. Exatamente. Diferente. É uma ameaça puramente verbal. É quase que retórica, né? Você precisa ver se a pessoa tem pelo menos os meios para cumprir aquela ameaça. Nós não fizemos nada disso. O que nós falamos é uma coisa muito simples e muito corriqueira. Nós somos a favor de extinguir o STF. Nós não falamos que nós vamos invadir, que nós vamos botar o tanque de guerra, nós não temos nenhum general no partido. Quando vocês dizem extinguir, que processo vocês estão sugerindo? É um impeachment de todos eles? Não. Apesar de que eu acho, já que você levantou a questão, queria deixar claro aqui que eu acho que pelas coisas que aconteceram no Brasil, o impeachment dos 11 ministros seria adequado. Dos 11 não, de pelo menos 9 deles que participaram dos processos anteriores seria adequado, porque eles passaram por cima da lei de uma maneira muito escancarada. Nunca houve, né, um impeachment de um Supremo. Apesar de ser algo que está escrito na lei como possível. Que eu saiba, não. Eu tenho lá uma história do STF, vou consultar essa história para ver se aconteceu isso alguma vez. O que eu sei é que a ditadura militar, na época, queria mudar 2 ministros, só 2. Veja que o pessoal né? E eles criaram aí a cláusula da aposentadoria compulsória. Depois de um determinado tempo, você tem que se aposentar. Acho que é 25 anos no máximo que a pessoa pode ficar lá. 25 anos. É quase uma vida inteira. Pelo menos um terço aí da vida, né? Um terço da vida. É uma loucura. Não, o que nós estamos propondo é uma reforma política. Nós temos um amplo programa de reforma política. Nós achamos que o regime político brasileiro ele é muito antidemocrático. Muito, muito ruim. Então, por exemplo, não é que eu inventei agora, nós já defendemos isso há muito tempo. Primeiro, tem que acabar com o Senado. Nós achamos que tem que ter Câmara Única. Uma vez um candidato a senador nosso, perguntaram para ele, ele falou, tem que acabar com o Senado. Ele falou, mas você está concorrendo para um cargo que você quer ver extinto? Ele falou, sim. Né? Natural. Ficou meio engraçado, mas é real. É o jogo, né? É o jogo. Talvez lá ele consiga extinguir o Senado, estando lá, né? Estando lá, é uma possibilidade. Mas por que exatamente extinguir o Senado? Não é legal ter várias etapas dentro do Legislativo para que sejam decididas as coisas? Não, porque o Senado é uma Câmara reduzida, né, com um mandato superior ao do Congresso. O mandato do senador é de 8 anos. Quer dizer, é um organismo mais conservador, que serve para checar qualquer tipo de coisa mais audaciosa do Congresso. Né? Para isso que serve o Senado. Não. Na nossa concepção democrática, que é a concepção da Revolução Francesa, tem que ter um parlamento único. E qual que é a vantagem de ter um parlamento único? As coisas acontecem mais rápido? As coisas acontecem mais claramente e a decisão é tomada por um número maior de pessoas. Porque, veja, o Congresso tem 500 e tantos deputados. Aí ele aprova uma coisa. Aí vai para 90 senadores. E eles falam que não. Não pode isso daí. O Senado é uma espécie de Câmara dos Lordes. Na época que a Câmara dos Lordes tinha poder na Inglaterra. Quer dizer, um corpo muito conservador que quebra as iniciativas do corpo mais democrático. O cerne da democracia burguesa, a democracia histórica,
é o parlamento. Né? Quando a burguesia se levantou contra a monarquia absoluta, a reivindicação deles sempre foi parlamento. Nós queremos representação. Na Inglaterra foi assim, na França foi assim, em todos os lugares foi assim. Depois foram elaborando, criando outros organismos para controlar o parlamento. Porque o parlamento é, normalmente, a expressão mais clara da vontade popular. O povo vota nos parlamentares. Claro que no Brasil também não é democrático, porque o voto não é proporcional. Por exemplo, o voto... Muita gente não sabe disso, mas nós, por exemplo, que somos de São Paulo, o nosso voto vale menos do que pessoas de outros estados. Porque o São Paulo tem menos cadeiras em relação aos outros estados comparado com a população. Exatamente. O que é absurdo, porque... Bom, em teoria, deveria ser por população mesmo, e não... o voto tem que ser absolutamente proporcional. Nós, inclusive, achamos que o voto para deputado federal deveria ser nacional. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Ele vai decidir coisas nacionais, né? Concordo. Mas imagino que eles tenham feito isso para dar mais força aos estados do Nordeste, né? Do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, onde, numa determinada época, né, até hoje é um pouco assim, mas havia um atraso econômico e, portanto, havia também um atraso político. Né? Então, a ideia é isso daí. Usar a população mais conservadora contra a população mais progressista. Então, você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.